voltei aqui para aquele momento da revisão da aula 9.2. Hoje a gente abordou dois reinos, o reino Monera e o reino Protista. Mas antes, é interessante a gente lembrar que esses reinos, eles apresentam algumas características distintas, que faz com que um organismo esteja em um grupo e o outro esteja no outro. Primeiro ponto que vocês não podem esquecer, pessoal, tem a ver com a organização celular, né? O reino Monera, ele é formado por organismos procariontes. Já o reino dos protistas ou protistas, eles são formados por organismos eucariontes. Isso quer dizer o quê? Que um, por exemplo, vai apresentar o núcleo definido, no caso do reino protista. Então, o DNA, ele vai estar envolto por uma membrana, então eles são eucariontes. Já o reino Monera, eles são seres mais simples. E isso quer dizer o quê? Que o seu DNA, ele vai estar espalhado no citoplasma da célula. Então, meu diretor, corta agora para a telinha. Isso aí, vamos lá então. Aula 9.2, revisão sobre os reinos dos seres vivos, parte 1, isso mesmo. Falamos então do reino Monera e reino Protista. Então, a primeira característica aqui, que vai distinguir tanto o reino Monera quanto o reino Protista está relacionada à organização celular, isso mesmo. O reino Monera, como eu falei anteriormente, são organismos procariontes, não possui a delimitação da membrana nuclear e eles podem ser encontrados, eles são unicelulares. Porém, gente, tem alguns grupos aí de bactérias que vivem agrupadas, que formam colônias. Mesmo sendo unicelulares, elas podem sim viver em grupos. E agora vamos analisar aqui o outro lado, os protistas. Característica desse grupo principal aqui, que são seres eucariontes. E eu vou ter como representante os protozoários e as algas. Isso mesmo, algas, por exemplo, unicelulares, como também pluricelulares. Então, a característica geral aqui, que eles são eucariontes. Isso quer dizer o quê? Que o DNA desse organismo aqui, ele vai ser envolto por uma membrana nuclear. Isso mesmo, o DNA, ele vai ser envolto por uma membrana nuclear. E eu vou estar encontrando tanto uni quanto pluricelulares. Mais um ponto aí em questão, meus alunos, com relação aos moneras, os representantes, bactérias, cianobactérias, e vocês podem até acrescentar aí nesse resumo aí de vocês, arqueobactérias. Com relação à reprodução, a reprodução, ela pode acontecer assexuadamente, no caso por cisparidade, ou até mesmo, pessoal, a chamada divisão binária. Isso quer dizer o quê, professora? Divisão binária, que é uma célula, vamos lá, vamos pensar aqui numa célula daquela, da bactéria, um bastãozinho ali. É uma célula daquela que ela vai se dividir e vai gerar uma outra célula. Isso assim, muito rápido. Então, isso aí é um tipo de reprodução. E, dando uma deixa aqui a mais, algumas bactérias, elas têm a capacidade de estarem trocando, pessoal, material genético, uma com as outras. Elas formam, como se fosse uma ponte, um pilizinho, uma com a outra, e elas podem estar trocando material genético. Isso faz com que alguns grupos apresentem variabilidade genética, porque trocam um pedacinho de um plasmídio, de outro. O plasmídio seria como se fosse um pequeno segmento de DNA que está solto ali na célula e nesse momento ali tem essa troca. E quando eu falo de seres heterotróficos e autotróficos, eu estou falando do que, professora? Estou falando com relação à alimentação. Seres autotróficos são aqueles que têm a capacidade de estar produzindo o seu próprio alimento. Isso quer dizer o quê? Que através, por exemplo, da energia solar, eles conseguem absorver essa energia e fomentar os seus compostos orgânicos. Já os organismos heterotróficos,
eles não têm essa capacidade de estar produzindo o seu próprio alimento. Então, eles precisam de matéria orgânica. Né? O exemplo aí, vamos pensar nas bactérias decompositoras, que fazem a ciclagem ali do ambiente. Então, restos de animais mortos, por exemplo, essas bactérias vão lá e vão decompor. No momento que elas estão decompondo, elas estão absorvendo aquela matéria orgânica ali, tá bom? Além do reino Monera, vamos agora visualizar aqui os protozoários, que fazem parte do reino protista, e as algas protistas. Esse grupo, ele também vai apresentar o tipo de reprodução assexuada, que pode ser, sim, por cisparidade ou divisão binária, e além da sexuada, que é quando um indivíduo troca com o outro esse material genético, tá bom? Além disso, eu vou ter também essas duas formas aqui de alimentação. A forma autotrófica, que é o caso das algas aí, protistas, né, que conseguem absorver, né, consegue fabricar, digamos assim, o seu próprio alimento, e os organismos heterotróficos, que são aqueles que não absorvem que não conseguem produzir o seu alimento, não conseguem fabricar a sua matéria orgânica, tá bom? Então, isso aí, gente, é mais um ponto correlacionado, tá, ao reino Monera e ao reino protista, para que vocês possam, né, ter essa visão melhor desses dois tipos. Mas, assim, lembrando, gente, que o principal aí, dentro dessas características gerais que vocês viram do reino Monera e do reino protista, é você saber essa diferença das células, dos tipos celulares, né? Que um vai apresentar a célula eucarionte e o outro vai apresentar, no caso do grupo Monera, a célula procarionte. Então é isso aí, daqui a pouco a gente se encontra para aquele momento da revisão da atividade. Até mais! É isso aí, voltei agora para o momento da atividade de sala. Então, caros alunos, surgiu alguma dúvida? Chama o professor presencial, que o professor presencial vem aqui, fala comigo e a gente resolve as questões, respondo para vocês. Então, vamos lá. Momento agora do tirando dúvidas, resolução da atividade de sala, isso mesmo. Então, vamos agora para a questão de número 1. A questão de número 1, ela fala o seguinte: assinale a alternativa correta. Então, a gente vai ter que analisar as alternativas e ver qual é que é a correta. A primeira alternativa é a A. Vou fazer a leitura dela e a gente vai ver se ela está certa ou não. Então, vamos lá. As bactérias e as águas cianofícias distinguem-se de todos os outros seres vivos. Por quê? Não possuem carioteca, olha aí, gente, não possui carioteca envolvendo material nuclear, isto é, são eucariontes. Só por essa palavrinha aqui, eucariontes, você já pode o quê, gente? Eliminar essa alternativa. Você de cara já vai saber que as bactérias, elas representam o quê? O reino Monera. Se elas representam o reino Monera, de cara, você já sabe que o reino Monera é procarionte, então de lógico, certeza, essa questão está muito fácil, né? De cara, você já vai saber que a alternativa A, ela não está correta, tá bom? Prosseguindo aqui, vamos analisar agora a alternativa B. Em algumas espécies de bactérias, observa-se o fenômeno da conjugação, isto é, um tipo de reprodução assexuada. Na verdade, conjunção. Na verdade, gente, essa conjunção, ele está dizendo que é um tipo de reprodução assexuada. Realmente, né, nas bactérias a gente tem sim reprodução assexuada, mas nenhum fenômeno chamado conjunção. A gente tem o que a gente chama de conjugação, que esse fenômeno faz com que essa reprodução não seja assexuada, e sim sexuada. Então, esse termo aqui, né, já deixou a deixa que está errado, errôneo. Vamos só, já que ele falou aqui deu essa deixa aí desse fenômeno aí, só reforçando aqui para vocês. Algumas bactérias, pessoal, têm o que a gente chama de reprodução
sexuada. O que seria essa reprodução sexuada quando a gente pensa nas bactérias? É quando elas trocam o seu material genético uma com a outra. Né? Existe em algumas bactérias, né? Vou colocar aqui uma bactéria do tipo A, é o que a gente chama de pile. É como se fosse um pelinho, uma ponte que elas formam. Aqui é a bactéria do tipo A e aqui eu vou colocar a bactéria do tipo B. Aí essa bactéria do tipo A, por exemplo, ela pode estar passando para a bactéria do tipo B o que a gente chama de plasmídia, como se fosse como é que eu posso falar? É como se fosse um fragmento de um DNA. Vai estar passando esse fragmento através dessa ponte aqui que ela forma e vai estar chegando esse fragmento de plasmídio para outra célula, para outra bactéria. Isso aqui, quando ela faz essa, como é que eu posso dizer, conjugação de uma bactéria com a outra e troca esse material genético que estava até então no A e o B não tinha, isso sim a gente pode dizer que seria, né, que é uma conjugação, é a troca de material genético. Já seria, né, a gente já considera um tipo de reprodução sexuada. Prosseguindo aqui, vamos analisar agora a alternativa C, isso mesmo. As algas cianofícias assemelham-se às bactérias, porém são heterotrófas. Isto é, produzem a matéria orgânica por fotossíntese. E aí, gente, será que está certa? Será que está errada? Vamos analisar agora a alternativa D, né? Vamos lá. Aqui elas estão falando o quê, gente? Só prosseguindo aqui. Quando ela fala que as algas são heterotrófas, já errou a questão, a gente já matou a questão. As algas, elas são autotrófas, tá bom? Então, aqui, né, de cara, a alternativa C, ela já está errada, não marca ela. Vamos analisar aqui a alternativa D. As bactérias reproduzem-se geralmente por divisão binária, que é a cisparidade. É uma bactéria, vamos lá, que ela vai se... vamos colocar aqui a bacterinha, o DNA dela. Essa bactéria aqui, ela vai se dividir, vai gerar... vai se dividir, vai gerar uma bactéria com a cópia da original. Sim, essa divisão binária é uma forma assexuada de reprodução pela qual uma única bactéria pode originar um clone, ou seja, uma população de bactérias idênticas. Bem, de cara aí, eu acho que eu já vou dar a resposta aqui. A resposta correta é a alternativa D. Mas vamos analisar aqui a alternativa E. As bactérias só vivem isoladas, embora próximas, nunca formam colônias. Sim, elas podem sim viver isoladas. E, sim, formam colônias, algumas formam colônicas. Então, a resposta correta é a alternativa D de dado. Vamos prosseguir e vamos analisar agora a questão 2. Identifique as características relacionadas aos organismos pertencentes ao reino Monera. Isso mesmo. Vamos lá, gente. Eucariontes faz parte do grupo do reino Moneras? Não, né? A gente viu que os eucariontes, eles são o quê? Eles são pertencentes à característica do reino protista. Ele quer saber do reino Monera. Então, não são. Unicelulares autótrofos? Correto, né? É só a gente pensar nas algas. Isso aí. Camada de peptidoglicano. Mais uma vez, correto. Essa camada de peptidoglicano é o que vai estar formando a parede celular. Vale lembrar, né, que as bactérias elas possuem uma membrana plasmática e em volta dessa membrana plasmática a gente vai ter o que a gente chama de parede celular, que é envolta por essa camada de peptidoglicano, que é um polissacarídeo, um açúcar. Procariontes, correto. Esse grupo é classificado quanto à estrutura de locomoção? Não. Quem é classificado quanto à estrutura de locomoção que a gente viu são os animais, né? São seres, animais não, né? São seres do reino protista. Unicelulares, heterotróficos, correto? É só a gente pensar na questão das bactérias decompositoras.
Isso mesmo. E sim, podem apresentar reprodução assexuada por cisparidade. Então, vocês vão marcar aí corretamente dentro desse reino Monera essas seguintes características que foram aí, né, identificadas. Unicelulares autotróficas, camadas de péptide de clano, vamos lá. Procariontes, unicelulares heterotróficos, decompositoras e reprodução assexuada por cisparidade. É isso aí. Prosseguindo, questão 3. Em relação ao reino protista, olha aí, agora já é o reino protista. Até então a gente só estava vendo, né, o reino Monera. Em relação ao reino protista, qual alternativa apresenta um representante que realiza o processo fotossintético? Será que é o paramécio? O paramécio é um protozoário. Né? De cara, gente, a gente já tem que lembrar que o processo fotossintético que acontece com os protistas, né, para ficar mais fácil, é só analisar e pensar nas algas. É uma cianobactéria? Não, né, gente? Cianobactéria nem faz parte do reino protista, do reino Monera. A ameba ela faz parte, sim, do reino protista. Só que ela é o quê, gente? Ela é um parasita, né, dentro do intestino que fica, né, que habita ali. E ela não consegue realizar esse processo fotossintético. A alternativa D, lembra daquelas algas, o exemplo das algas? Justamente, euglenófitas. E a alternativa E, nós vamos ter o plasmódio, né? Plasmódio, gente, é o que está relacionado ao quê? A malária, né? Ele é um endoparasita. Então, a resposta correta é o gabarito D, euglenófita, que é um representante do reino protista que realiza o processo fotossintético, né? Converte energia solar em material orgânico e libera para a atmosfera o oxigênio. Prosseguindo agora, vamos analisar a questão 4 dos organismos planctônicos. Olha aí, gente, lembra lá dos plânctons? Que tem uma divisãozinha de plâncton, fitoplâncton, isoplâncton. Então tá, dos organismos planctônicos citados abaixo, qual pode ser classificado como fitoplâncton? Quem será que são os representantes do fitoplâncton aí nessas alternativas? Alternativa A, larva de inseto? Não. Será que são as microalgas? Olha aí, gente. Microcrustáceos, eu acho que o microcrustáceo aí já está dando a deixa que faz parte do zooplâncton, né? Então, alternativa A não é, microcrustáceo também não é, vermes muito menos, né? Que os vermes dentro não tem nem como, né? Ficar na suspensão nas águas, dentro do que a gente viu, né? Do que é os organismos planctônicos. E a alternativa é os protozoários. Então, a alternativa correta, que eu tenho certeza que você acertou, você marcou, é a alternativa B de bola. Vamos agora para a nossa última questão, que é a questão 5, se liga no Enem. Vamos lá, gente. Os seres vivos são classificados segundo o sistema de Wittak em 5 reinos. O reino protista, atualmente, é chamado de protoctista. E qual é a característica? Ele é caracterizado por quê, gente? Vou logo colocar aqui todas as alternativas, que é mais fácil para a gente analisar. E a gente já vai saber, né, qual que a gente vai marcar. Vamos lá, gente. Alternativa A, ele engloba apenas organismos heterotróficos e multicelulares? Não, a gente viu que a gente tem tanto organismos unicelulares como multicelulares. Mas quando ele fala apenas, ele já errou aqui. E a gente possui tanto organismos autotróficos quanto heterotróficos. Então, a alternativa A está errada. Vou colocar o E aqui de errado. A alternativa B, ele engloba apenas organismos autotróficos e multicelulares. Pelo contrário, né, gente? Autotróficos, heterotróficos, unicelulares e multicelulares. A alternativa B de bola também está errada. Vamos analisar agora a alternativa C. Englobar apenas organismos heterotróficos e unicelulares? Não, né, gente? Nem preciso explicar, porque eu já expliquei aqui nas alternativas anteriores. A alternativa dele engloba apenas organismos autotróficos e unicelulares? Também não, né? Sobrou o quê? A alternativa E, que é o gabarito E, que é a alternativa correta,
que é onde você vai estar marcando. Olha aqui, vamos lá, deixa eu voltar aqui de novo. Que é onde você vai estar marcando aqui o seu X de alternativa correta. Isso mesmo, que engloba uma variedade de organismos, como seres unicelulares, multicelulares, que é mais de uma célula, autotróficos, que têm a capacidade de estar produzindo seu próprio alimento, e heterotróficos, né, que não produzem seu próprio alimento. Então, a alternativa correta é a alternativa E. E é isso aí, gente. Estamos chegando ao final da aula 9.2 e eu encontro vocês nas próximas aulas. Até mais!